Pedro? Quem não conhece o apóstolo Pedro? Quem não conhece o discípulo Pedro? Quem não sabe um pouco da história e da trajetória e dos deslizes de Pedro? Eu não posso aqui falar só que Pedro chegou na casa de Cornélio e pregou um sermão que o Espírito Santo desceu sobre a casa, sobre o recinto, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Mas eu tenho que me lembrar que Pedro teve os seus deslizes da história do cristianismo. Mas mesmo assim Jesus disse: eu não deixo de investir em Pedro. Aleluia, glória a Deus. Pedro, mesmo sendo chamado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que, aleluia, Pedro era um homem que foi escolhido pelo Senhor Jesus, separado para ser discípulo, mas que um dia Pedro teve um dos seus deslizes, negando Jesus, tirando espada da bainha para cortar a orelha de soldado, agindo conforme a sua natureza pecaminosa, que a gente sabe, irmão, que é difícil. Pedro teve a sua dificuldade em servir a Jesus. Quem não tem dificuldade, irmão? Passa-se ano e anos, mas sempre tem um espinho na carne, que muitas vezes quer nos impedir, né? Que nos impeça de dar o nosso melhor para Ele, irmã Cremilda. Não é que nos impeça, mas é um resquício que quer nos atrapalhar, Rebeca, muitas vezes. Quer nos embaraçar. Aleluia. Para que a gente não possa dar o nosso culto racional. O apóstolo Paulo diz ao Senhor que Pedro tinha essa sua dificuldade, mas olha, observe, nisso não foi impedimento para que Jesus não investisse em Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Quando escolheu Pedro, ele disse: tu, a partir de hoje, não serás mais pescador. Não irás mais depender da pesca. Aleluia. Do trabalho secular da pesca. Em outras palavras, no jeito do texto, eu me responsabilizo da tua chamada. Glória a Deus. Através de hoje, tu serás pescador de homens. Glória a Deus. Aleluia. O texto, a Bíblia não fala mais que Pedro vai trabalhar secularmente. E eu aqui não estou menosprezando o trabalho secular, irmão. Temos realmente que trabalhar, buscar o sustento, crescer na vida profissional. Mas quando Jesus nos separa para determinado algo e diz assim: você não vai viver mais disso, eu vou me responsabilizar pela sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu observo no capítulo 21 de João, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele mandou um recado para Pedro. Estou correndo por causa das horas, irmãos. Eu quero enfadar os irmãos. Ele sabe que Pedro disse: Senhor, Jesus disse: eu vou ser entregue na mão dos homens. Senhor, se tu for. Pedro abriu a voz e disse, bradou na voz e disse: Senhor, se tu fores, nós iremos contigo, porque estamos preparados para morrer contigo. Jesus disse: Pedro, eu te conheço, Pedro. Tu não tens estrutura para isso. Porque ainda que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, Pedro. Tu ainda não estás preparado para viver o martírio pelo meu nome. Aleluia, Jesus. Muitas vezes é necessário a gente fechar a boca, irmão, e deixar Deus agir na nossa vida. Glória a Deus. Deixar Deus conduzir a nossa história. Aleluia. Porque você não vai deixar de ser menos crente ou mais crente que eu se fechar mais a boca, de contar mais só a sua história a Deus, dizer: Deus, tu conheces a minha estrutura, aleluia, tu sabe da minha condição. Aleluia, glória a Deus. Entre naquele, eu falo, está no texto, glória, já estou, eita Jesus, louvado seja Deus. Tu conheces, Senhor, a minha estrutura. Oh, glória ao nome de Jesus. Pedro falava muito, mas na hora de agir, amarelava. Tinha-se nele uma autoconfiança, mas Jesus conhece o íntimo. Aleluia. Jesus sonda. Oh. Ele vê o interior. Ele penetra.
Quem nos prepara é Ele, quem nos conduz é Ele, quem nos separa é Ele. Aleluia. Quem mais quer, aleluia, louvado, é quando está na posição, não dá cabe, não desenvolve, aleluia, dá trabalho na igreja, mas quem menos quer é que Jesus diz assim: eu vou colocar você, você não vai dar trabalho, você vai desenvolver, aleluia, você vai fazer a minha vontade na terra. Aleluia. Aqueles que menos correm, né, Fernando? Está entendendo? Aleluia, Jesus. Aquele que mais se curva é que Jesus quer. É que Jesus escolhe. É que Jesus investe. Tu sabe que tu tens uma grande responsabilidade. Porque a partir do momento que tu está aqui dirigindo esse trabalho, Deus está trabalhando no meio da tua parentela. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus está agindo no meio da tua parentela. Glória a Deus, glória a Deus. Através desta obra, que muitos podem olhar assim e dizer: eita, Jesus, eita, é forte, viu? Alguns podem olhar assim e dizer: mas rapaz, está só dirigindo. Mas eita, Jesus, essa tua posição que tu acaba de tomar, aguarda uma providência de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. No meio da tua parentela. Glória a Deus, aleluia. Pedro correu tanto, Pedro se achou tanto em determinado momento da sua vida, mas ainda não estava preparado para viver o martírio por amor de Cristo. O texto que lemos, a gente vê que quem entrou na casa de Cornélio, irmão, foi Pedro. Sim ou não? Sim. Pedro chegou na casa de Cornélio. Mas que quando Pedro chega na casa de Cornélio, sendo chamado por ele, por um dos seus 100 homens, mais de confiança, porque tinha 100 homens ao seu trabalho, irmão, à sua disposição. Cornélio era um homem centurião, que tinha 100 homens à sua disposição. Era um homem de alto, de elevado padrão social em seus dias. Era um grande empresário, por que não dizer? Mas que dentro dele, irmão, existia um vazio, uma lacuna, que só a presença de Deus podia preencher. Glória a Deus. O texto também vai iniciar dizendo que Cornélio, ele era um homem religioso. A palavra religião, irmão, quer dizer uma tentativa humana de se aproximar de Deus. Cornélio tentava humanamente se aproximar de Deus. Mas Jesus, olhando os altos céus, do seu trono, e vendo a intenção de Cornélio, que não era no dinheiro, não era naquilo que ele tinha, aleluia, não era na sua posição, aleluia, mas era em querer, aleluia, adorar alguém que era superior a ele, supremo, que aleluia, que era para ser venerado. Glória a Deus. Ele mandou o anjo mensageiro que apareceu a Cornélio quando Cornélio estava orando, e um dos seus devocionais, ainda sem ter experiência nenhuma com Cristo. O anjo mensageiro disse: Cornélio, as tuas, chamou ele pelo nome. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso é um privilégio, ser angelical, vindo direto do alto, do sublime trono de Deus, enviado por Deus, chamou Cornélio pelo nome. Cornélio, as tuas orações o Senhor tem ouvido. Amém. E as tuas esmolas têm chegado diante a memória de Deus. Glória a Deus. Mas tem uma coisa, Cornélio, e este algo só quem pode te dizer é um homem que mora em Jope. Simão, sobrenome Pedro, manda-o chamar, porque ele vai te dizer como tu deves fazer. Conjecturando o texto, como é que tu deve se aproximar de Deus, como é que tu deve ter experiência com Deus. A gente observa que Pedro foi um dos pastores da igreja do primeiro século. Pedro foi um separado, porque logo após a ressurreição de Jesus, Jesus pegou Pedro e interrogou ele severamente no capítulo 21. Quando Jesus já preparou a mesa, o banquete, Jesus pegou o pão que orou,
Pedro disse: isso é o mestre. O mestre está na casa. Aleluia, O glória a mestre está no Deus. recinto. Esse é o Glória a mestre. Deus. Oh, glória. Aí Jesus fita os olhos no olho de Pedro e diz: Pedro, rapaz. Aí agora mesmo de Pedro começa a recordar: lembra, Pedro, quando eu te chamei, Pedro, e disse a tu que tu não ia ser mais pescador? Eu cheguei aqui, tu estava pescando, Pedro. Aleluia, glória a Jesus. Pedro, tu me ama verdadeiramente? Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Tu me ama, Pedro? Perguntou 3 vezes. Aí, como eu disse a você, Deus conhece a nossa estrutura. Pedro disse: Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Eu te amo, quero viver da tua palavra, mas tu sabe das minhas fraquezas, da minha dificuldade. Em outras palavras, irmão, aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pedro foi um dos pastores da igreja do primeiro século, que agora exercendo o seu cargo pastoral. Sabe o que mais chamava a atenção de Jesus e Pedro, irmão? É que Jesus fazia a prova muitas vezes. Pedro fazia a prova de Jesus muitas vezes. Quando o Espírito Santo fala, irmão, a Pedro assim: Pedro, vai chegar alguém aí, Pedro, para tu ir na casa de um homem chamado Cornélio, um homem influente, que precisa ouvir as palavras que vai sair da tua boca. Aleluia. Pedro interrogou, irmão. Jesus falou com Pedro através do sinal, dos animais quadrúpedos. E quando chegou os soldados de Cornélio na casa de Pedro, os pessoas disseram assim: vai agora, porque eu já te dei sinal, e não interroga. Aleluia. Aí Pedro pregou os homens da circuncisão, que só queria pregar para um povo, e disse: agora vai aos gentios, sai da zona de conforto e vai a outro lugar, pregar em outro lugar. Mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, estava lá, tudo preparado. Aleluia. O anjo já tinha falado. Cornélio reuniu. Aleluia. Cornélio atraiu todos da sua residência para ouvir a palavra de Deus. Eita, Glória, aleluia, glória. Era um culto que ia marcar história. Aleluia. Era um culto que ia deixar sinal, irmão Léo. Era um culto que ia, aleluia, que ia ficar, aleluia, na memória daqueles que estavam ali presentes. Quem não foi, perdeu, rapaz. Aleluia. Quem não foi, deixou de ouvir o sermão do pastor Pedro, irmão. Homem provado. Aleluia. Homem que queria rejeitar Jesus. Homem que queria rejeitar a chamada. Não era assim, Edson? Aleluia. Voltou atrás. Começou a pescar de novo. Homem provado, agora estava ali abrindo a boca, sendo usado por Jesus. Aleluia. No sermão, que antes de fazer o convite, Glória. o Espírito desceu na casa. Aleluia. A presença de Deus desceu na casa. E aqueles que estavam com Pedro olhou assim: rapaz, que negócio é esse? Aleluia. Que negócio é esse? Não foi nem feito o convite ainda. E a gente já pode ver o mover do Espírito deste lugar. A vez que eles falavam em outras línguas e magnificavam a Deus. Aleluia. Porque a palavra era que estava sendo ministrada. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É muitos querendo emocionar o público, irmão. É muitos querendo fazer movimento. Pega na mão, faz isso, faz aquilo. Mas cadê a exposição da palavra? Cadê Bíblia? Aleluia. Cadê Bíblia? A Bíblia nada. O que faz, aleluia, o movimento é a palavra. Glória a Deus, aleluia. É a palavra, irmão. Pedro abrindo a boca, começou a falar, começou a trazer a história do Cristo, começou a trazer a história da redenção, da salvação do sangue do Calvário. Aí o povo que estava ali, irmão, na corte do palácio, a gente nunca ouviu acerca disso.
A gente nunca ouviu falar disso, de Jesus, meu Deus. Essa palavra é muito forte. Aleluia, está toda arrepiada aqui. Ai, glória ao nome de Jesus. Aí está sentindo algo aqui diferente. Aí foi aí que o Espírito Santo começou a trabalhar, irmão. Através da ministração da palavra, o Espírito Santo começou a entrar nos corações. E as vidas começaram a se render, a se humilhar. Diz, aleluia. O Espírito moveu aquele lugar. Aleluia. Aleluia, glória. Entre da candovia, levere camas, elergue me camas, alargue. Era isso que Lucas está tentando trazer, irmão Teófilo. Veja, Teófilo, que Cornélio era um homem influente, um homem de alto grau, aleluia, financeiro e social. Pedro, um simples pescador, aleluia, totalmente diferente, socialmente falando, irmão, pedagogicamente falando, mas que tinha uma chamada do reino de Deus. E quando entrou, aleluia, humilde, aleluia, dizendo: Cornélio, levanta, Cornélio, não precisa ajoelhar a mim não, Cornélio, só a Deus tu deve te ajoelhar, só a Deus tu deve revelar, eu sou homem que nem tu. Aí vai onde Jesus disse: agora eu vi humilhação, Pedrão, eu vou te usar neste lugar, como eu te usei lá em Atos, e 3.000 almas se converteram à minha palavra. Eu vou te usar e também da mesma forma, eu vou te usar. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Começa a descer, começa a buscar, que Deus vai te usar. Não se limite só a 4 paredes. Deus quer usar a tua boca no meio da rua, na praça pública. Deus quer se utilizar de você. Glória. Alguém tem que ver nos 4 cantos da terra que Jesus te chamou e te escolheu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Andarábia, camaço, terra. Tem alguém aqui que tem voz, rapaz. Tem voz para abrir a boca na rua e louvar. E alguém olha assim: mas rapaz, é tão novo. Meu Deus, e serve a Deus. Deve ser bom esse negócio de ser crente. Deve ser bom. Eita, aleluia. Você tem que influenciar alguém nesses últimos dias. É tempo, meu Léo, de influenciar esta geração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É tempo de influenciar essa geração. É tempo de influenciar. Cornélio, ele influenciou, aleluia. Ele pode ler o livro de Atos, capítulo 10. Ele juntou o maior número de pessoas para ouvir. Influenciou. Era um homem temente a Deus. Aleluia, glória. Louve. Aleluia. Camante quemacia, alabora você. Meu Deus. Vou parar agora. Alabacama da cama sobre Kévia. Ela vem como nuvem sé. Alabacama. É tempo de influenciar e não ser influenciado. Alguém que quer se espelhar, irmão, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, quer se espelhar no ator de televisão, aleluia, numa jovem aí rebelde, mas quem se espelha em servir ao Senhor, aleluia, ele vai se utilizar de você. Aleluia, glória. Cante na terra. É tempo de influenciar. É tempo de abrir a boca no meio da rua, dizer que Jesus é grande. É tempo de mostrar os seus talentos que está enterrado. É tempo, Rebeca, de desenterrar os talentos, porque Deus cobra os talentos que Ele muitas vezes nos dá, e a gente enterra com toda a saúde, todo o gás, toda a juventude. Aí Jesus, nossa, meu Deus, eu quero me utilizar dele, eu quero me utilizar dela, aleluia. Fica botando desculpa, fica recuando, meu. Eita, Jesus. Enquanto isso, o diabo está aí, irmão, colocando o jovem no vício, matando o jovem, aleluia.
E a gente muitas vezes enterrando o talento que Ele nos deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus, nesta noite, assim como na vida de Pedro, Ele se responsabiliza onde Ele nos enviar e nos colocar. Aleluia, glória. Ele se responsabiliza. E o nome dele é glorificado. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus Deus. abençoe. Passei 5 minutos. Me perdoe, o dirigente. Em nome de Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Eu me conformei com essa era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nosso pastor João fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome de Deus. Amém, meus irmãos. Amanhã é culto de doutrina. Sábado pela manhã é consagração, 7 horas da manhã. À noite é avivamento. E no domingo é culto da família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres nessa noite. E foi realizado mais uma obra de Deus, né? Nós se alegramos quando o culto é realizado. E a casa de Deus não pode ficar fechada nem parada. Cada vez mais que um culto é realizado, começa a trabalhar o povo e agradecendo a Deus pelo culto que tem tido nessa vila. Porque quando a gente não faz o culto, a turma fica perguntando: irmão, foi que houve? Que não teve culto hoje? A turma sente sede, né, da palavra. E o que está acontecendo é muito forte em todos os lugares, e quanto mais perto da nossa comunidade. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar e encerrar o trabalho agradecendo a Deus. Por tudo eu agradeço a Deus pelos nossos irmãos, nossos amigos, Neném, Branquinho, Pretinho e agora Fernando, que ele já vem conosco há tempo, trabalhando. Aí ele está praticando novamente para poder ficar. Ele vai descer as águas para poder continuar, que a gente se parar enferruja, né, Prefeito? Quando para ele enferruja. A gente tem que estar sempre trabalhando, que é para ficar lubrificado, né? E você, para a obra de Deus, você passa um mês sem trabalhar na obra de Deus, fica tudo complicado, não sabe como começar, nem terminar, se perde pelo meio, aquela confusão medonha. Mas nós agradecemos porque ele dirigiu bem, graças a Deus, nessa noite. Eu já estava vendo em casa o começo do cartão, lá no vídeo, e foi uma bênção, graças a Deus. Vamos orar agradecendo ao Deus eterno, nessa noite, por todos os irmãos que estão aqui. Eu agradeço a todos, que a gente não faz a obra sozinho, faz junto com todos, né? E eu agradeço a todos os meus irmãos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora maravilhosa e grandiosa, estamos com o coração cheio de alegria para iniciar esse trabalho maravilhoso desta noite. Pai querido, usaste teu servo na direção do culto, usaste teu servo aqui, Pai, que vem deixar o versículo, louvar para tu, tua serva. Pai, agradeço, Pai querido, a direção do trabalho desta noite, e agradeço ao nosso presbítero a santa, infinita e gloriosa palavra para este recinto, para este culto desta noite. Pai querido e Pai amado, abençoa, Pai, todos os teus servos que vieram, tuas servas, abençoa, meu Deus querido, Santo Deus e Santo Pai, Altíssimo, majestoso e divinal, abençoa os teus servos que vieram, abençoa o nosso irmão Zezinho, Pai eterno, Deus Altíssimo, majestoso e Criador divino. Pai querido, Pai, abençoa os moradores desta localidade, Pai, salva alma para o teu reino. Pai querido, estamos também aqui agradecendo, Pai, a todos vocês, e vamos falar também, Pai, de um momento difícil, um momento de uma nora de falecimento
da família da nossa irmã Marluce. Pai querido e Pai amado, a igreja olhe pela família que está num sofrimento muito grande e perdeu um ente querido nesta tarde. Pai eterno, Deus amado, Pai querido, abençoa toda a família de Marluce, da Conforto, dá saúde, força e vigor, para que eles possam vencer, Pai querido. Rei da glória, Deus eterno, Tu és grande, fiel, poderoso, de majestade divina. Pai querido e Pai amado, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, para Te agradecer, Pai, que sem Ti nada nós podemos fazer. Pai eterno e Pai amado, estamos gratos a Ti nesta noite. Tudo isso nós te pedimos e Te agradecemos, em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Amém. Presbítero, traga a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as divinas consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. A igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos.